Olá, gente, tudo bem? Nós terminamos nosso último relato com aquela história trágica de Simeão e Levi para defender a honra da irmã Diná, matando todo mundo ali da região, sendo enganadores como Jacó era antes de se transformar em Israel e realmente tentando vencer o mal com o mal e o medo. Pensou, meu Deus do céu, nós matamos todo mundo da região, essa região vai vir e vai nos matar, porque isso é o que acontece no mundo com o pecado. Eu tento vencer o mal com o mal maior, vem o mal maior e vem, todo mundo, né? E briga de olho por olho, todo mundo fica cego. É basicamente isso que acontece. E se bateu um temor da morte, né? E aí a gente continua vendo como Deus vai agir nessa situação onde eles aprontaram o caos. Deus disse a Jacó, então já começa Deus intervindo na situação. Oh, nosso Deus maravilhoso. Suba até Betel, estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia ao seu irmão Esaú. Então Deus mesmo foi no coração e fala: agora você vai para aquele lugar que eu te mostrei. Vai lá e faz um altar. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Durante toda a parte de Israel, Abraão acreditava nesse Deus, mas você não vê ele não acreditando no outro. Nessa fase era uma fase extremamente politeísta. Você vai ver que Jacó aceitou a Rebeca trazer os ídolos do pai, os outros deuses. Então era como que se Deus fosse se revelando ao longo do tempo como o único Deus. Não é que eles eram estritamente monoteístas ali na época de Abraão, na época de Isaac. Então eles acreditavam no Deus deles, é o Deus da casa do seu pai, mas eles ainda não entendiam que esse Deus era o único Deus que existe. Ele ainda não entendia, ainda não tinha uma migração para o monoteísmo. Agora que aconteceu isso, Deus está começando a revelar algo para Jacó. Então ele começa, livra de tudo, confia só em mim. Vem cá, tira, purifiquem-se, limpem, tira qualquer coisa que não tenha a ver comigo. Vamos migrar desse politeísmo para o monoteísmo. Venha confiar somente em mim. E você vai ver que essa migração de politeísmo para monoteísmo, ela vai vindo gradualmente. Toda hora Israel vai traindo Deus. Só depois do exílio babilônico que realmente virou um monoteísmo. Então, bora ver. Venha. Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo. Então, vamos lá. Deus mesmo vai resolver isso. Então entregaram Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam na orelha, e Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Gente, cidades próximas se casavam, se davam em casamento. Com certeza tinha filha de alguém que tinha sido morto ali naquele assassinato. Então era óbvio que sem Deus eles iam ser mortos. Mas nessa decisão de seguir só a Deus, de ir lá para Betel, de purificar, de tirar os outros ídolos, de enterrar, a gente vê um temor. As pessoas temendo ir até atrás, temendo fazer qualquer coisa. Então Deus que trouxe essa proteção. Jacó e todos os que estavam com ele estavam chegando à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e deu-lhe o nome El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Deus se revela para a gente nos momentos difíceis. Quando Deus se revelou ali em Betel, Jacó tinha usurpado, tinha enganado o pai, tinha saído fugido porque o irmão tinha prometido matá-lo.
E agora, quando os filhos, né, a família, teve uma atitude impensada e pensou: meu Deus, o que eu faço agora? Eles fugiram de novo para esse mesmo Deus. Então, se a situação realmente estiver caótica na sua casa, se realmente tiver algo que às vezes a gente não sabe como resolver, a resposta sempre vai ser a mesma: Deus, Deus. Ore, leia a Bíblia, se apegue em Deus, interceda. A resposta, por mais que você tenha errado, gente, e às vezes a gente faz coisas horríveis. A resposta é Deus. Deus, Deus, Deus. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultado perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou a Padarã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó. Seu nome será Israel. E assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda disse: eu sou o Todo-Poderoso. Oh, meu Deus. Então eu sou o único Deus. Ele está começando a dizer: seja prolífero e multiplique-se. De você precederão uma nação e comunidade de nações. Reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dou para Abraão e Isaque dou a você, e também a seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando de Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Então ele foi lá e reafirmou essa promessa de que em que ele seria prolífero, que ele ia se multiplicar, que aquela terra era dele, né? E é engraçado que Deus vai transformando e modificando o nome. Então, realmente, seu nome agora é Israel. A morte de Isaac e de Raquel. Eles partiram de Betel quando ainda estava a certa distância de Efrata. Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Então Raquel, que tinha só José, que tinha engravidado uma única vez, engravidou de novo e começou a dar à luz. Enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, você ainda terá outro menino. Então a própria parteira falou: você não quer ter filho? Não tenha medo, esse filho vai sobreviver. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu o nome de Benoni. Mas o pai deu o nome de Benjamim. Gente, aqui está acontecendo algo muito curioso. É muito curioso mesmo. Toda vez que a gente fala de um casamento, a gente tem o homem como líder e a mulher como auxiliar idônea. E Jacó foi esse homem que, por muito tempo, ele era Jacó, então ele não era Israel. Ele estava perdido, ele queria ganhar uma bênção, ele ainda não é abençoado, lhe faltava algo e sempre estava lhe faltando algo. Então aquelas mulheres brigavam, e agora você dorme com essa, agora você dorme com aquela, elas davam um nome para os filhos e tudo bem. E aí Jacó, ele teve um encontro com Deus, ele voltou, ele reorganizou o passado, ele viu que as mulheres podiam morrer, os filhos podiam morrer, que tudo podia acontecer, que a bênção dele, tudo que ele precisava era Deus. E ele mesmo falou para o irmão dele: eu já tenho tudo o que eu preciso. Agora eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. E Raquel estava morrendo ali. Aquela mulher que ele depositou grande parte da esperança, né, de alegria, de bênção. E ela mesmo quis colocar o nome do filho de Benoni, que é o filho da dor. Aquele nome, lembra que nome é função. Aquele menino ia olhar, ele ia olhar para Benoni o resto da vida e ia dizer: minha mulher morreu com Benoni, minha mulher morreu com Benoni, minha mulher. E Jacó, como esse líder Israel, ele vira e fala: basta, eu sou o líder dessa casa. Você pode até achar que ele é Benoni, mas eu escolho chamar de Benjamim. Benjamim é filho do sul, porque todos os outros filhos nasceu no norte, né? Nasceu lá
onde estava o tio. Aqui não. Esse filho já nasceu na terra de Canaã, o filho da mão direita. Ele vai falar que esse é o filho da restauração, esse filho nasceu no lugar certo, que tudo está no propósito de Deus. Então, a gente tem aí esse Jacó, que não era líder, se transformando em líder. Esse Jacó, que não sabia quem ele era, agora sendo Israel, que dá nome aos seus próprios filhos, e volta a ter função de nomear. Assim, morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é em Belém. Sobre sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o campamento em Migdael-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina do seu pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembra que a gente fala de que Esaú perdeu a primogenitura porque ele desprezou? Existem atos que a gente faz que eles são tão desrespeitosos, eles quebram tanto que a aliança, que perde a progenitura. Você vai ver que Bila era mãe dos outros filhos. Bila, lembra que ela era uma das mães dos outros irmãos. Ruben, o mais velho, ele teve coragem de deitar com Bila, a concubina do seu pai. E quando Israel ficou sabendo disso, ele não falou, ele não retrucou, mas você vai ver lá na frente que ele perde o direito de progenitura. A descendente não vem através dele. Então, realmente, existem quebras que são irreparáveis. Quebras de aliança, por exemplo. A gente precisa entender quem Deus é. Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Esses foram os filhos de Lia. Então, Lia teve o Ruben, que é o mais velho, que era para ser o primogênito, Simeão e Levi, que foram os dois que assassinaram, e aí a gente tem o Judá, que é onde vai vir a descendência de Jesus. E nós temos Isacar e Zebulon. Estes foram os filhos de Raquel. Nós temos José, que a gente vai entrar na história dele, e Benjamim. Estes foram os filhos de Bila, que era serva de Raquel, que é o Dan e o Naphtali. E estes foram os filhos de Zilpa, serva de Lia, que é o Gad e o Azer. Esses foram os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã, que são os 12 filhos, né? Depois Jacó foi visitar o pai, Isaac em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade avançada e foi reunido aos antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Ah, que lindo, né? Os dois juntos. No final da vida, Isaac pôde ter os dois filhos, o sepultando. Eu acho que é lindo esse relato. E mostra exatamente como o nosso Deus é maravilhoso. O quanto nosso Deus é um Deus das causas improváveis mesmo. E esta é a história da família de Esaú. Agora, a Bíblia vai traçar a genealogia de Esaú. Então, vem trazendo essa semente vem de Jacó, vai parar em Judá e nós vamos continuar vendo. E agora ele vai mostrar Esaú, que é de Édom. Édom é vermelho. Ele casou com as mulheres, lembra que as hititas, e depois foi lá e casou com a de Ismael, que é a Nebaiote, né? Então ele tinha a Ada e a Olibama, que infernizaram a vida de Raquel e Isaac, e ele também casou com Basimate, que é a filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Então, uma filha de Ismael. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz, Basimate deu Reuel, Olibama deu Jeús, Jalaão deu Corá, e esses foram os filhos, Olibama deu Jeús, Jalão e Corá, e esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos de sua casa, assim como todos os rebanhos e os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã,
e foi para outra região, para longe do irmão Jacó. Então eles se distanciaram. Os seus bens eram tantos que eles não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podiam sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Então Esaú foi tão rico quanto Jacó. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, os pais do Edomitas, nos montes de Seir. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Ormã, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz foi filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tima, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Bezamade, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná, neta de Zibeão, as quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalaão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, o filho mais velho de Esaú, Temã, Ormã, Zefô e Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Esses foram os chefes descendentes de Elifaz em Edom, que eram netos de Adas. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. E foram estes os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Bezamate, mulher de Araú. Foram esses os filhos de Olibama, mulher de Esaú: os chefes Jeús, Jalaão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Estes foram os filhos de Esaú e esses foram os seus chefes. Isso aí é a genealogia de Esaú, né? De Edom, os edomitas, e eles falam que Esaú teve 5 filhos e 10 netos. E esses 5 filhos e 10 netos formaram 14 tribos, foram chefes. Então, nós temos aí descrevendo as 14 tribos edomitas que vieram de Esaú. Então, ao todo, na história, ele mostra 12 tribos de Israel, né? Então, a gente formou 12 tribos de Israel, que são os descendentes de Jacó, e nós temos 14 tribos de Esaú, que são descendentes dos edomitas, né? Que é Edom, vermelho, por causa daquele ensopado, meu Deus. Então, são as tribos que Moisés está contando ali para Israel que tinha. Vamos orar? Não, eu vou continuar com os descendentes de Essei. Espera aí, que quase que nós oramos. Eu vou continuar os descendentes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estava habitando naquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Hori e Emã. Tímina era irmã de Lotã. Estes foram os descendentes de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos Zibeão de seu pai. Então tinha fontes de água limpa, foi esse Aná que descobriu. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Olibama, filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Edã, Esbã, Itrá e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. E aí continua o relato dizendo dos reis e os chefes de Edom. Gente, eu sei que genealogia é chato. A gente sabe que é um chatinho. Mas o que é importante desse relato? Primeiro,
saber que Esaú e a descendência de Esaú, dos Edomitas, estão na Bíblia por alguma razão. Então eles querem mostrar que aquele pessoal ao redor ali, daquelas tribos, eles vêm de algum lugar. Então eles vêm de Edom. E esse Edom, e aí tinha outros descendentes de Seir, e aí eles começam a mostrar que Israel, que foram os edomitas que começaram a fazer a transição de líderes tribais para as reis, e isso foi acontecendo em Israel muito mais tarde. Então, o que estava acontecendo ali? Os reis e chefes de Edom. Aquela população ao redor de Israel, que veio ali de Isaac, que estava ali na região, eles começaram a se organizar, eles tinham tribos, eles formaram reinados, e aí foi até por isso que eles queriam reis iguais às civilizações vizinhas. Então ele vai mostrando de onde é que vinha esses reis. Então bora lá. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Então tinha Belá, filho de Beor, que reinou em Edom. Sua cidade era chamada Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá e Borza. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filha de Bedade, tinha derrotado os midianitas da terra de Moabe, que foi seu sucessor. Sua cidade chamava Abite. Hadad morreu e Sanlá, o Mazeca, foi seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Rebeote, próxima a Neufrates, foi seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Aquibor, morreu e Hadad foi seu sucessor. Sua cidade chamava Paú e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Matred, neta de Mesabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os nomes, clãs e regiões: Tima, Alva, Jafete, Olibama, Eló, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Gadiel e Irã. Esses foram os chefes de Edom, e cada um deles fixou-se numa região da terra e a ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Terminamos a parte da genealogia, agora terminou, né? Uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, se você for ver assim, às vezes o pessoal fala que a Bíblia é machista, mas você não tem relato nenhum de nome de nenhuma mulher nos manuscritos antigos. Você imaginar que essa fase aqui, a gente tem ali uns 2.500 antes de Cristo, então a gente está falando aí de 4.000 anos antes de Cristo. E aqui eles falam o nome das suas mulheres. Fulano casou foi com essa. Através dela veio esse. Então, só de ter nome de mulheres escritos num livro tão antigo já é muito bom. Muito, muito, muito bom de ler. E é isso. Nós terminamos a parte de genealogia de Esaú, de Jacó, desses patriarcas, mostrando as civilizações ao redor. Bora orar. Senhor Deus, muito obrigada pelo seu texto, até pelas genealogias. Obrigada por ter nomes de mulheres aqui. Obrigada por o Senhor ter se revelado de como é que o Senhor é, apesar das nossas dificuldades. Obrigada pela sua palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra entre no nosso coração e purifique, que ela possa ser a transformação da nossa mente e do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.